falar de um protocolo que, na minha opinião, se você aprender, entender esse protocolo, você já é meio programador. É sério, porque eu já contratei já algumas pessoas, júniores, principalmente pessoa que sai da faculdade e fica preocupado com um monte de coisa de lógica de programação e desenvolvimento de software, assim, um monte de coisa, e na hora de implementar uma requisição no servidor, entender como que vai funcionar um site, como que vai funcionar um aplicativo, o protocolo mínimo de comunicação ali entre os seus pequenos sistemas, a pessoa não sabe, né? Aí é complicado, mas é a realidade que a gente vê no mercado de trabalho hoje em dia, infelizmente, tá? E as pessoas chegam para trabalhar numa empresa, com uma equipe e tudo mais, desenvolvendo um sistema profissional e não sabe o protocolo básico de lógica de programação. Então é até desanimador, assim. Então hoje, essa aula de hoje, essa live é muito importante, porque se você aprender como funciona o protocolo HTTP, você já é meio programador, na minha opinião, assim. Na verdade, entendendo isso que sabendo fazer iterações numa lista de qualquer coisa, lista de clientes, lista de usuários, lista de aula, lista de etc, né? Várias listas que a gente vai ter que lidar na programação ali no algoritmo. Se você entender como que faz uma iteração ali, fazer filtro nessa lista e tudo mais, e entender como funciona o protocolo de comunicação, que é a forma dos subsistemas se comunicarem, você já é meio programador, tá? Então, presta bem atenção nessa live, nessa aula, que ela é muito importante para você que está começando, tá no início aí da sua carreira como programador, tá? Então hoje a nossa missão é entender como funciona o protocolo HTTP. E esse aqui é o resumo. É o resumo do que a gente vai falar, e se você entender como funciona cada pedacinho disso aqui, você já está muito avançado, já está na frente de muita gente que começa aí no mercado de trabalho. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já contratei gente, pessoas júniores começaram já a trabalhar comigo, e com deficiência nesse aprendizado também, além de deficiência no aprendizado de outras coisas também, como lógica de programação básica, etc. Tá? Então, isso aqui é muito importante se você quer trabalhar principalmente com um sistema que vai ter uma comunicação mínima com a internet. E hoje em dia a gente não faz sistemas para ficar isolado da internet. Então você tem 99% de chance de criar um software, um aplicativo, uma aplicação que vai se comunicar com a internet de alguma forma, né? Seja com um básico de cliente e servidor, né? Você tem um servidor para gerenciar os dados, alguma lógica de negócio, e um aplicativo cliente para servir de interface com o usuário, né? Por exemplo. Mesmo que seja esse mais simples de tudo, você vai precisar comunicar o seu aplicativo que está na mão do cliente ali com a internet. Então, isso vai acontecer via HTTP. Então, você precisa entender como funciona o HTTP. Tá? Então, esse aqui é o sumário do que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que a gente vai falar é a URL, que é, na verdade, o endereço, vamos dizer assim, do recurso que você está querendo acessar. Inclusive, o R ali da URL é recurso. Então, imagina, por exemplo, que você vai acessar uma lista de produtos na sua loja virtual. Você vai ter ali o protocolo, que é HTTP, pode ser que seja HTTPS, né? Hoje em dia, inclusive, grande chance desse protocolo ser o HTTPS. E a diferença para quem está programando é nenhuma, tá? A diferença, na verdade, é na prática, que antes desse protocolo sair de um lugar e ir para o outro, dessa comunicação, ela vai ser encriptado num lugar e decriptado no outro. Então envolve ali uma camada de segurança. Mas no desenvolvimento ali do seu aplicativo, na programação, não tem diferença nenhuma. Então, tanto HTTP quanto HTTPS é a mesma coisa no nível de desenvolvimento, tá? Aí você tem ali um código, né, que é 2 pontos //, e vai ter o endereço do servidor host. Host em inglês é hospedeiro, tá? Hospedagem e tal. Então, pode ser um endereço com letras, né? O nome, por exemplo, google.com ou dicasdeprogramação.com.br, ou pode ser um IP, que é um número mesmo. 12.32.242. Alguma coisa. É um endereço também de um servidor, tá? É importante que você entenda como é formado um caminho, uma URL, um caminho de um recurso
na internet, ou na intranet, dependendo de onde você estiver, no protocolo HTTP. E depois você tem uma barra, que faz parte ali do código da URL, e depois o caminho do recurso, que pode ser várias coisas ali juntas, tá? Esse é o básico do básico. Vai ter outras coisas que a gente vai falar depois. E também a gente vai comentar um pouquinho sobre os métodos HTTP, ou verbos, né? Eu já comentei algumas vezes sobre isso aí, mas hoje nós vamos falar um pouco mais aprofundado, vamos gastar um pouquinho mais de tempo para falar sobre esses métodos HTTP, porque assim como a URL, que muita gente vê, os verbos HTTP a gente não vê assim acontecendo, porque não está lá no endereço, a gente não dá um enter lá para ver ele acontecendo. Mas é uma realidade que a gente precisa conhecer para lidar com... para a gente ter uma fluência nesse idioma que é o protocolo de comunicação HTTP. Tá? Aí nós vamos falar também de parâmetros de requisição. Talvez esse você já conheça, se você chegou no endereço lá, sei lá, no youtube.com. Aí você tem lá uma interrogação e você tem o V igual e algum código doidão lá. Né? Esse V igual, esse código, é um parâmetro que você está passando por recurso, que na verdade lá é o recurso base do YouTube. Dando o exemplo aqui do YouTube. E esse parâmetro ele é dividido entre o nome do parâmetro, que está antes do igual, e o valor do parâmetro que está depois do igual. Então o V é o nome do parâmetro para o YouTube. Quando você vai digitar no YouTube lá o seu vídeo, você talvez já tenha observado isso aí. Isso serve para várias coisas. Quando você pesquisa no Google, no Facebook, etc. Quando você tem lá o endereço do recurso na URL, tem uma interrogação. Dali para frente, depois da interrogação, é o que a gente chama de parâmetros de requisição no endereço da URL, que são as query strings, né? Tudo que vem depois da interrogação ali é query string. E elas são divididas entre o nome do parâmetro, um igual e o valor do parâmetro. E o que divide um parâmetro do outro é um caractere e-comercial, aquele e doidão lá que começa... assim, né? Um desenho assim, meio doidão. Vou desenhar aqui, fica mais fácil, né? Então, você tem assim, um parâmetro, vou colocar aqui na URL, você tem um parâmetro assim, V igual qualquer coisa, aí você tem um e-comercial, um outro parâmetro igual a alguma outra coisa, um outro valor. Tudo que está antes do igual é a chave do parâmetro, e tudo que está depois do igual é o valor do parâmetro. Isso é importante você saber, porque tanto quem está fazendo a requisição HTTP, quanto quem está recebendo a requisição HTTP lá no servidor, no back-end, é a forma de se comunicar. Entendeu? É a forma de você passar uma informação a mais lá para o seu servidor, dependendo do verbo que você estiver usando. Esta query string é muito importante. E também a gente vai falar sobre os cabeçalhos de requisição e cabeçalhos de respostas, que funciona da mesma forma, só que um deles é o que está indo junto com a requisição HTTP e o outro é o que está voltando lá do servidor com a resposta HTTP, tá? E também a gente vai falar do corpo da requisição, que é quando, por exemplo, você preenche um formulário na internet, aperta lá o enviar, ele vai pegar aqueles parâmetros aqueles valores que você preencheu no formulário, vai formar um conjunto de dados, mesmo que seja naquele formato que eu coloquei aqui, ó, ele pode colocar isso aqui. Esse formato, o nome é esse valor. Põe um e-comercial para falar que agora nós vamos falar do outro parâmetro. A idade é este outro valor. E assim por diante. Tá? Isso aqui pode estar, ao invés de estar aqui como query string, né? Como está com um parâmetro de requisição ali no endereço, ele pode estar no corpo da requisição também. Principalmente quando a gente estiver falando do verbo HTTP POST. E put também. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Isso aqui é um dos formatos. Eu vou mostrar um outro formato que é o mais comum quando a gente fala de API, tá? De API, HTTP, né? Servidores assim, que é o JSON. Eu já comentei algumas vezes também na live, mas se você está novo aqui na live, talvez você não saiba. Enfim, e na resposta eu já falei do cabeçalho, né, que é uma informação a mais que volta na resposta HTTP, no que o servidor vai mandar para o cliente. Geralmente este cliente é o seu navegador, o seu Chrome, aí, o seu Mozilla Firefox, seu Internet Explorer, o seu Opera, Safari, né, se você estiver usando o Mac.
Mas pode ser o seu aplicativo lá instalado lá, pode ser o seu Nubank, o aplicativo do Facebook, ele usa também o protocolo HTTP, que não necessariamente você vê as coisas acontecendo ali igual você digita o endereço e dá um Enter no seu navegador, mas é a mesma coisa, a mesma forma, tá? E o corpo da resposta é a mesma coisa do corpo da requisição. Da mesma forma que eu estou mandando alguma coisa para o servidor, no corpo da requisição, o servidor pode mandar para mim uma informação maior, né, que talvez seja a informação principal que eu estava querendo, no corpo da resposta. É por isso que quando você digita lá o endereço no navegador e dá um Enter, a resposta que chega ali no seu navegador, ela vem no corpo da requisição. Eu vou mostrar ali para você também no navegador isso funcionando. E um que eu pulei aqui, mas propositalmente, são os códigos de resposta, que tão importante quanto o endereço ou o corpo da requisição, é uma forma do servidor falar para o cliente assim, ó, essa requisição que você fez aqui no meu servidor, tá tudo certo. Então, por exemplo, ele pode retornar uma resposta 200. Tem uns códigos assim, tudo que é 200 alguma coisa que deu certo. Ou aquele famoso erro 404, né? Tudo que é 400 e alguma coisa é algum erro do lado do cliente, do lado do seu navegador, por exemplo, ou do lado do seu aplicativo. E o 404 significa que você pediu para mim, olha só, é um erro do seu usuário, seu cliente. Você pediu para mim uma coisa que eu não tenho. Olha como já mudou aí a chave. E quando você recebe um erro 500 ou 500 alguma coisa, 501, 502, 503, por exemplo, é um erro do lado do servidor. Então, quando você receber um erro 500 ali no seu navegador, significa que você pediu alguma coisa e na sua requisição estava tudo certo, só que o servidor deu um erro lá. Sei lá, ele ia mandar um e-mail e não conseguiu mandar um e-mail e retornou para você, ó, deu um erro 500 aqui interno no meu servidor e depois você tenta de novo, né? Alguma coisa assim que ele vai falar. Então, tem esses códigos de erro que é muito importante a gente saber também, tá? Então, assim, uma introdução, assim, só aqui nessa introdução, nesse sumário, você entendendo isso aqui que eu falei, nesses minutos, você já aprendeu o principal de como funciona o HTTP. Agora nós vamos entrar um pouco a fundo em cada um desses itens aí, tudo bem? Vamos falar primeiro da URL. URL significa Uniform Resource Locator, que é o localizador de recurso uniforme. Que nome estranho, né? Mas na verdade é o seguinte, é um endereço único para você acessar um recurso, tá? O que a gente vai fazer com esse recurso depende daquele verbo que eu comentei, aquele método HTTP. Se eu quero pegar o recurso, eu vou fazer um GET. Se eu quero salvar uma coisa, por exemplo, salva aqui esse cliente, eu quero me cadastrar aqui nesse cliente, você vai fazer um POST. Ou se você quer alterar o endereço seu lá naquela sua loja virtual preferida, você vai fazer um put, porque você já está cadastrado. Então você vai falar assim, ó, este é o endereço do recurso cliente que eu quero editar. A gente vai falar um pouco mais desse endereço aí. E eu quero editar o nome dele, ou o endereço dele, ou a idade, sei lá, alguma coisa. Eu quero editar alguma coisa, é o verbo put. Ou se você quiser deletar um recurso, você vai utilizar o verbo delete. Mas note que o endereço acaba sendo o mesmo em algumas situações. Se eu quero pegar uma lista de clientes, eu teria um endereço que vai até o recurso clientes e fala assim, ó, me dá todos esses clientes. É um GET. Agora, se eu quero clientes barra e um ID, quer dizer que eu quero um dos recursos do cliente com este ID. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí. Mas entendendo um pouco melhor sobre esse endereço do recurso, sem falar do verbo que a gente vai executar com ele, o endereço se divide basicamente nisso aqui. A gente teria primeiro o protocolo, né, que é o HTTP, pode ser o HTTPS, como eu comentei, para o programador não muda nada, tá? Pode ser um FTP, por exemplo, né? Se for mudar, aí a gente já foge um pouco do assunto da aula, mas é importante você saber que essa forma de criar endereços aqui, ela não é exclusiva do HTTP, falando da URL, tá? Então você pode usar FTP para tratar de arquivo, você pode usar SMTP para mandar ou receber e-mail, né? Para enviar e-mail, SMTP, POP, enfim.
Mas esse é um protocolo de comunicação. Aqui você define praticamente o idioma. Vamos começar uma conversa aqui? Qual idioma nós vamos falar? Vamos falar em inglês. Pronto, aqui você definiu. Vamos falar em HTTP aqui entre eu e você, tá? O servidor, né? O cliente e o servidor. Depois a gente tem dois pontos barra barra. Isso aqui forma o endereço, tá? Mas isso aqui não muda, tá? Nunca vai mudar. Você nunca vai ter dois pontos, uma barra, tá? Vai ser sempre dois pontos barra barra. E depois você tem o endereço do servidor. Como eu falei, host é o hospedeiro. É quem está hospedando o recurso que você quer. Tá? Aqui pode ser um endereço, pode ser google.com, por exemplo. Pode ser dicasdeprogramação.com, programacão.com.br, né? É um endereço, tá? É o host. E depois você pode ter ou não dois pontos e uma porta, tá? Se for a porta 80, o que está no servidor, falando um pouquinho mais técnico, você não precisa falar qual porta que é. Por isso que você digita dicasdeprogramação.com.br / o nome do artigo. Ou, sei lá, quando você vai lá no UOL / o nome do artigo, que a gente chama de slug, né? Pode ser que você não está precisando falar qual porta que é, porque é a 80. Com certeza é a 80, se você não está falando que é. Então fica implícito, tá? Mas se você precisar servir ter um servidor HTTP servindo numa outra porta, aí você é obrigado a colocar os dois pontos e qual que é a porta. Sei lá, 81. Agora eu sei que eu estou falando em outra porta no servidor, tá? E depois a gente tem uma barra, tá? Isso aqui, como essa primeira parte aqui, do dois pontos barra barra, isso aqui não muda. É a separação entre o que é o servidor, né, o host, e o endereço, o caminho do recurso lá dentro daquele servidor. Então, por exemplo, assim como você acessa, aqui no Windows a gente tem C2 pontos, barra barra e um endereço, certo? Mas no Linux sempre começa na barra. Então é como se você tivesse, tipo assim, eu já sei qual servidor que eu vou falar, já sei qual é a porta e a gente já combinou qual que é o protocolo. Daqui para frente você traz para mim a imagem que está no caminho images, sei lá, blá blá blá, sei lá, profile, o perfil, .jpg. Isso aqui é o caminho do recurso dentro daquele servidor, se a gente já tivesse combinado ali todo o caminho do servidor, entendeu? E por fim, a gente pode ter a interrogação, que assim como aquela primeira barra e aquele primeiro dois pontos não muda, faz parte do caminho, é o que difere o que é o caminho do recurso que a gente está falando com o parâmetro, e aqui é aquilo que a gente comentou. A gente pode ter um nome de um atributo, de um parâmetro, um igual e o valor dele. Aí eu ponho o e-comercial para falar que agora eu quero te dar um outro parâmetro, que vai ser uma chave diferente, e um outro valor, entendeu? E para acabar, o que é sobre o assunto endereço, a gente tem o fragmento. Isso aqui é como também chamado de âncora, tá? Ou anchor no inglês. Isso aqui, por exemplo, se você abrir um artigo específico, só que eu quero que você abra essa página direto no título 3. Então o artigo tem lá, título 1, conteúdo, imagem, vídeo, papapá, título 2, conteúdo, texto, imagem, vídeo, título 3. Quando você fala assim, ó, eu quero ir lá no título 3, sei lá, como se fosse assim, title 3. O seu navegador ele vai abrir o conteúdo inteiro, só que ele vai rolar já direto para aquele conteúdo que você queria. Então isso aqui é a âncora, ou fragmento. Âncora, tá? Ou fragmento, ou anchor, né, no inglês. Então, é só você saber que o protocolo HTTP ele começa com HTTP, dois pontos, o host, a porta ou não. Se for 80, você não precisa passar. Aqui você tem o caminho do recurso. Você tem os parâmetros, parâmetro 1, aí você põe o igual e o valor dele. E-comercial, se você precisar de outro parâmetro, parâmetro 2, igual e o valor dele, tá? E a âncora, se você precisar. Essa é a parte principal do que a gente fala de endereço de um recurso no HTTP. Sempre que você vê lá aquela URL, que a gente fala onde é URL é endereço de um recurso.
ponto. E você tem alguns componentes que agora eu espero que você já saiba, já conheça todos esses componentes aí quando você vê aí o seu navegador funcionando, ok? Sabendo isso aqui, já é o primeiro passo do HTTP. Depois, são os verbos. Então, lembra que eu comentei ali do GET, que é o pegar o recurso, o endereço não muda. Imagine que é o mesmo endereço, a mesma URL. Sei lá, clientes, o endereço lá, servidor, clientes. Aí eu quero um GET nele, eu quero pegar os clientes. Então, o servidor vai me retornar essa lista de clientes, ok? Se nessa lista de clientes eu fizer um post nesse mesmo endereço, eu não mudei, eu só mudei o verbo que eu estou usando HTTP ali, o método. Eu estou fazendo um post e estou mandando os dados que eu quero postar. Assim como você posta aí na sua rede social, no seu Facebook, no Twitter, no Instagram, a foto, você está fazendo um post, HTTP, post no Instagram, posts, seu lá, o endereço, o recurso lá, posts, por exemplo. Aí você manda lá os recursos, as informações que você quer postar ou enviar, tá? Cadastrar também serve. Put, eu quero colocar alguma coisa ali naquele recurso. O recurso já existe. Então, geralmente isso não seria naquele clientes. Seria no clientes barra um ID do cliente, por exemplo. Aí eu quero falar assim, ó, o nome desse cliente do ID 353 não é o que está lá, é esse outro aqui, é Gustavo agora. Estava Pedro, agora é Gustavo, por exemplo, tá? E o delete, assim como o put, geralmente a gente não vai deletar uma lista inteira. A gente vai deletar lá o clientes barra número tal, delete. Eu não preciso nem falar, mandar o corpo da requisição, porque eu não... Por que eu quero mandar corpo quando eu estou deletando? Eu quero que delete pronto, entendeu? Esses são os principais, o que a gente chama de CRUD, tá? Sempre que, quem está começando com o desenvolvimento de software, sempre ouve falar assim do CRUD. O que é CRUD? Você vai criar, é o create, do C, do CRUD, o R de request, você vai pegar, né? Você vai requisitar um recurso, tá? O de update, ou o put aqui, ou seja, você vai atualizar, e o D de delete. Essas são as 4 coisas mais básicas que geralmente a gente precisa fazer quando a gente fala de uma entidade qualquer. Eu posso ter um CRUD, ou seja, uma forma de eu cadastrar, de eu listar, de eu alterar e de eu excluir de músicas no meu site, no meu sistema. Um CRUD de clientes, uma forma de cadastrar clientes, deletar cliente, editar cliente, tal. Então, são as 4 formas mais básicas que a gente tem. Você trazendo CRUD, que o pessoal, quando começa a aprender programação, fala do CRUD, trazendo aqui para o método HTTP, são esses exatos 4 métodos que você está vendo aí. É o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Tá em ordem diferente. Seria o POST primeiro, que é do CREATE, né? O REQUEST é o GET, etc. Né? PUT aí já fica na ordem certinha. Só que tem alguns outros métodos, tá? Que eu já dou a dica aqui que você não precisa se preocupar com ele agora, principalmente no início, se você estiver começando agora. Porque eles não são muito usados, tá? É usado assim em coisas muito específicas. Assim como outras coisas técnicas que, sei lá, a lógica de programação, a parte de estruturas de dados, o próprio HTTP que tem. Se você quiser estudar a fundo para ser um especialista, aí você adentra um pouco mais aqui nesses outros métodos HTTP. Mas com esses 4 aqui você já pode entrar no mercado de trabalho, que você já vai estar na frente de muita gente que nem conhece eles, tá? Esses outros métodos, o head, por exemplo, só para dar um exemplo. O head, você bate num endereço qualquer e ele com certeza ele não vai te retornar um corpo da requisição. Ele vai só retornar o status, se ele tiver implementado esse método head, e os cabeçalhos, tá? Então, é tipo assim, se eu fosse pegar uma lista de usuários, esse método existe, eu preciso de alguma coisa a mais, tal, aí o cabeçalho vai te dar essa informação. É como uma conversa também, só que eu quero saber só... É um papo cabeça, né? Vamos falar aqui do head, né? Head é cabeça em inglês. Options é parecido também. Eu vou... só que o options ele vai me devolver todas as opções que eu tenho para interagir com esse recurso, aquela URL
aquela URL inteira, eu falo assim, quais são as opções? Aí ele vai falar, ó, você pode cadastrar, você pode listar, você pode editar, mas você não pode deletar, porque eu não tenho implementado aqui o método delete. Então ele vai te dar as opções. Enfim, o trace, ele vai dar o caminho que a requisição chegou até lá, enfim. Não precisa, como eu disse, não precisa se preocupar muito com esses métodos aqui, porque eles são muito pouco usados. A não ser que você queira ficar um expert em HTTP, em protocolo HTTP. Aí tudo bem, aí entra fundo nisso aí, você está livre para estudar e aprender mais aí. Só que com esses 4 aqui, você já é capaz de fazer aquelas 4 operações básicas do CRUD, ok? Então aqui vamos, para a gente praticar ali um pouquinho essa parte aí isso aqui é muito importante você saber, porque na maior parte do tempo, 80% do seu tempo, você vai ficar lidando com esse tipo de coisa aqui, tá? Imagine que você tem esse endereço aqui, completo, desse recurso. Aqui a gente já tem, como eu já comentei lá nos componentes do endereço, a gente já sabe aqui, nós vamos lidar com o protocolo HTTP, o servidor é esse dicasdeprogramacão.com.br, poderia ser um IP, poderia ser outro endereço, e aqui eu tenho o recurso, ok? O recurso é um curso tal e as aulas dele, aulas desse curso. Você sempre pode ler assim, ó, de trás para frente. Se aqui eu tivesse, por exemplo, aulas e um número, seria assim, a aula 23 do curso Programador em 6 meses, por exemplo, tá? Mas a gente aqui, para seguir o exemplo aqui, vamos falar do mesmo recurso aqui. É um curso específico / aulas, tá? Note que aqui eu poderia mudar. Poderia ser um curso, outro curso. Curso de inglês, por exemplo, tá? Mas vamos manter aqui, de inglês, ou de espanhol, ou outro curso qualquer. Enfim, se eu fizer um get, o que ele vai fazer? Ele vai me dar a lista de aulas daquele curso, do curso de inglês. Concorda comigo? Tá entendido, é o idioma. Você está aprendendo um novo idioma, como se fosse um inglês, um espanhol, né? Um chinês da vida, um grego. Só que eu já estou te dando os insumos e não é difícil você aprender. Quando eu falar assim, ó, get neste endereço, o que eu estou querendo? Me dá aí para mim a lista de aulas do curso de inglês do servidor Dicas de Programação. Né? Se a gente já está entendendo que .com.br é um endereço, então dá para a gente entender, dá para a gente ler. Se eu fizer um get naquele endereço, dá para eu ler assim, ó. Me dá a lista de aulas do curso de inglês do servidor Dicas de Programação, por favor, tá? Se eu fizer um post, olha só o outro verbo, post, para este endereço, falando, ó, cadastra esta aula, aí eu mandaria no corpo da requisição todas as informações que o servidor espera que eu mande para ele cadastrar a aula. Concorda? Então é um idioma. Então, me dá essa lista de aulas aqui. Ou melhor, sabe aquela lista de aulas? Posta essa aqui lá também. Põe mais essa aula aqui. E toma aqui todos os dados da aula que você precisa para você cadastrar. Sacou? Put. Edita esta aula aqui, por favor. Aí eu teria aqui todo o endereço da aula. Aqui, ó. Qual que é o curso? Aulas /5. Então é a aula 5. Altera aqui o título, independente do título que tiver lá, não quero nem saber, pode ser que eu já saiba, por exemplo, mas eu quero que o título que você salva lá agora, que você altere aquela aula, seja esse aqui, ó. Esse é o novo título da aula 5, ok? E o delete, simplesmente, ó, exclui essa aula. Viu como fica você já faz a maior parte das coisas que você precisaria fazer no sistema. Cadastrar, alterar, listar e excluir. Certo? Método get, post, put, delete. Então, espero que isso esteja claro. Tem muita gente que começa muita gente mesmo, começa no mercado de trabalho, consegue emprego de estagiário, de programador júnior e tal, e ganha mais que salário mínimo, tá? Sem saber nada disso aqui. Então, você sabendo isso aqui, começando ali, claro, paralelamente, aprendendo as outras coisas, lógica de programação e várias outras coisas que eu já comentei,
Isso aqui, você entendendo isso aqui, você já vai estar alguns passos na frente de muitas pessoas que estão entrando no trabalho, que já no mercado de trabalho, e até já conseguiu o trabalho. Tá? Aí entrando um pouco mais a fundo, parâmetros de requisição, que é aquele do interrogação lá que eu já comentei. Para que ele serve? Ele serve muito para fazer filtro. Ele é muito utilizado, talvez até principalmente utilizado, quando a gente está fazendo aquele get. Me dá a lista de alunos, é a mesma coisa, aquela mesma frase que eu falei lá. Me dá a lista de alunos do curso Programador em 6 meses do Dicas de Programação. Só que desses alunos eu quero que você filtre pelo nome Pedro. Aí a resposta do meu servidor pode ser alguma coisa assim, ó, por exemplo. Pode ser, ó, eu tenho aqui o Pedro Henrique, o Pedro Carlos, o Pedro, entendeu? Tudo que tem Pedro. Olha o exemplo. Entendeu? Então esse parâmetro de requisição, a query string, que vai lá no endereço, ele é utilizado no método get e principalmente para fazer filtragens. Tá? Por isso que quando você vai lá no Google e digita alguma pesquisa, qualquer pesquisa que você for fazer, se você for perceber que depois que você der o Enter, o Google vai usar o mesmo endereço dele, google.com ou .com.br, interrogação, parâmetro, um monte de parâmetro ali. Que aí ele pode filtrar em português, por exemplo, pode filtrar pelo texto que você digitou, lógico, e o texto que você digitou, geralmente ele vai colocar no parâmetro chamado que. Vamos fazer um teste aqui, só para desencargo de consciência. O parâmetro dele é que justamente porque é de query string, ok? Então vamos pesquisar aqui, ó, dicas de programação, por exemplo. Olha aqui o endereço que ele fez, ó. google.com/search, tá? Interrogação que o parâmetro que a gente digitou e outros parâmetros aqui, ó. OK, o AQS, por exemplo, ele entendeu que veio do Chrome, qual que é a codificação da informação que a gente está falando. E aqui a gente nem colocou o idioma, por exemplo, tá? Se eu vier aqui em mais, olha só, ou melhor, ferramentas, e falar assim, ó, eu quero do idioma em português. Olha o que ele fez. Aqui em um dos parâmetros aqui que ele colocou, ó, ele colocou o PT, por exemplo. Não precisa entrar muito a fundo assim. Ou aqui, ó, o LR igual a Lang_PT. Isso aqui o Google lá no servidor dele está entendendo que é para filtrar coisas de português. Se eu vier e falar aqui, eu quero nas últimas 24 horas, ele vai acrescentar algum parâmetro aqui que vai falar que é 24 horas. Eu não vou conseguir identificar agora para te mostrar qual que é. Mas ele está fazendo isso aí. Talvez seja esse aqui, ó. BIW, por exemplo. Não sei se não tenho certeza. Mas é um que tem um número, porque aqui, se ele for traduzir, ele pode converter esse número aqui entendendo que é 24 horas. Enfim, só para você entender. Query string é justamente para isso, para fazer filtro. Você está pegando dados. Quando você está falando para o Google assim, me dá ali o resultado dessa pesquisa que eu estou falando. E esses aqui são os filtros, entendeu? Desde o campo que você está digitando, que é o mais básico, quanto as outras coisas que a gente pode filtrar ali no Google. Isso serve para vários sistemas. Na verdade, quando a gente fala de HTTP, o query string aí, ele sempre está presente, porque o GET é o método HTTP mais usado, é o mais comum, assim. Porque geralmente a gente quer pegar alguma coisa no servidor, né? Nem que seja a própria página HTML que você está querendo. Ok? Cabeçalhos de requisição. Cabeçalhos de requisição, ó. Se você apertar F12 no seu navegador, você vai ver aqui, até já deixei maior aqui da outra aula. Você vai ter aqui a ferramenta de desenvolvedor. Se você vir aqui em Network, você vai ver todas as requisições que acontecem. Então, eu vou dar um Enter aqui de novo, naquela mesma pesquisa do Google que a gente fez. Se você notar aqui na lista que ele vai carregando, ele carrega um monte de coisa. A primeira dela é o GET, é justamente o GET. Vou ver se eu consigo deixar maior aqui. Aqui, ele fez o GET naquele endereço. Tá ruim aqui, né? Deixa eu tentar diminuir um pouco aqui. Aí. Ficou pequeno demais. Aqui, ó. Quando você fez o GET, aqui tem a parte geral do método HTTP. Só que além disso, ele tem aqui, ó, as requisições de resposta, os cabeçalhos de resposta, response header.
E você tem a mesma coisa para as requisições, que são os request header, né? Aqui no request header são coisas que o seu navegador preencheu ali, aquela requisição e mandou para o servidor. Eu vou dar um exemplo de utilização aqui, tá? Mas uma coisa que eu quero que você preste atenção aqui é que ele sempre é chave e valor. Ou seja, assim como aquele query string que você tem o nome do parâmetro e o valor do parâmetro depois do igual, aqui na requisição, no cabeçalho da requisição, no header, é a mesma coisa. Você tem sempre chave e valor. Aqui, deixa eu ver se tem um exemplo mais fácil para eu te mostrar para que serve. Por exemplo, aqui, esse accept está falando assim, ó, é como se o navegador estivesse falando para o servidor, ó, eu aceito qualquer formato de informação que você mandar para mim. Ele poderia filtrar assim, ó, eu só aceito HTML. Então, se o servidor retornar uma imagem, ele não vai mostrar, ele não vai nem receber. O servidor não vai nem mandar, na verdade, tá? Porque é o usuário falando assim, ó, eu só aceito que você... Eu estou fazendo essa requisição, mas eu só aceito se você me retornar nesse formato que eu quero. É um exemplo, tá, de requisição. Um outro exemplo, que esse aqui é bem prático mesmo, voltando aqui, ó, chave e valor, que são os parâmetros, os atributos que a gente põe ali no cabeçalho da requisição. Mas um exemplo bem prático que vai fazer a diferença na sua carreira, você atuando como desenvolvedor, é em relação à autenticação. Por exemplo, imagina que eu estou pegando uma lista de cursos. Essa lista de cursos ela seria só para quem está logado, por exemplo, no meu sistema? Não sei, talvez não. Eu posso, para a questão de marketing, eu poderia ter essa lista de cursos aberta. Então eu não precisaria passar nenhum parâmetro a mais ali, nenhum cabeçalho a mais ali para falar que eu estou logado, certo? Mas e se eu quisesse assistir a aula... saber quais aulas que tem no curso, ou assistir a aula 12, ou 12 aqui, ali no meu servidor. Talvez, se o curso for pago, eu tenho que estar logado, para eu ter acesso a isso aí. E eu posso fazer a requisição do mesmo jeito, o navegador seu vai fazer a requisição do mesmo jeito. Só que de uma forma, ele vai falar para o servidor que você é um usuário autenticado. Como que ele vai fazer isso? Você pode prestar atenção como que isso acontece nas próximas vezes que você tiver logado em qualquer sistema. Ele vai mandar um cabeçalho de requisição chamado authorization, aqui ó, com TH, né? Authorization. E ele vai passar um código doidão lá, que é um código que fala, que tem a informação que o servidor vai entender que você está logado por aquele token. Tá vendo uma utilização prática do cabeçalho? Além daquele que eu comentei lá do accept, que eu posso falar para o servidor, ó, eu só aceito se você me retornar conteúdo desse formato. O authorization é uma forma de você mandar para o servidor um código que ele vai identificar que você está logado ou não. Se você for notar em qualquer requisição que você faz no Facebook, ou qualquer sistema que você usa, muito provavelmente ele vai passar a informação para o servidor que você está logado através desse authorization aí, que é um parâmetro, um header, né? Um parâmetro header de requisição ali, tá? E corpo de requisição, eu já comentei um pouquinho, né? E geralmente a gente vai utilizar ele quando a gente está fazendo um post ou um put, ou seja, quando eu quero mandar uma informação para o servidor receber ele. E quando a gente estiver falando de API, principalmente API REST, né? REST assim, geralmente a gente vai falar de JSON, que é um formato para representar um objeto, representar as informações que eu estou mandando ali, trafegando na rede. Tá? É só um formato. Tanto é que JSON significa JavaScript Object Notation, que é, ou seja, notação de objeto aqui numa linguagem próxima do JavaScript, entendeu? Porque o JavaScript é com chave também, você usa bastante vírgula ali para passar parâmetro, etc. Tá? Então, é isso que significa JSON. É uma forma de você representar os dados que você está tanto enviando quanto recebendo, ok? Esse é o corpo da requisição. Você vai usar ele quando, geralmente? No post e no put. Você pode usar no get? Pode, tá? Pode, talvez você se for experiente que estiver acompanhando aqui, talvez você nem sabia dessa.
né? Porque geralmente a gente não usa, mas você pode usar um body, né? O corpo da requisição no método get também. Por exemplo, por quê? Eu já falo um exemplo do porquê. O endereço que você coloca ali no seu navegador, no browser, ele tem uma limitação. Você não pode colocar infinitos caracteres ali. Eu acho que é 4.000, tá? Acho que talvez possa depender do navegador que você estiver lidando. Mas eu acho que é 4.000. Então imagine que você tem muitos parâmetros para passar para o servidor. Mesmo que o verbo que você esteja usando é o get. O que o pessoal faz quando tem muitos parâmetros? Sei lá, eu vou fazer um filtro, uma consulta no banco de dados lá, que eu vou fazer um filtro que precisa de muitos dados ali para filtrar. O pessoal faz um post para passar o body, mas isso aí é justamente uma falta de conhecimento, porque o get você também pode passar. Embora alguns sistemas clientes, alguns navegadores inclusive, alguns sistemas HTTP cliente não tenham implementado isso, mas isso faz parte da documentação do HTTP, tá? Então você pode mandar uma requisição body ali um corpo, né, uma informação no corpo da requisição no método get também. Mas o mais comum realmente é no post e no put, ok? É onde você está mandando para o servidor a informação que você quer enviar. Cabeçalho da resposta é exatamente igual ao cabeçalho da requisição, do request. Só que a diferença aqui é uma mensagem que o servidor está mandando para o cliente HTTP, geralmente é o seu navegador. Então, por exemplo, quando você tem uma imagem, sei lá, você acessou um post lá, um artigo, e esse artigo tem algumas imagens. Se o servidor, o cara que fez lá, implementou o sistema, arquiteturalmente, ele já entendeu que esta imagem ela não vai mudar amanhã, assim, não muda toda hora, eu posso falar para o browser, para o navegador assim, ó, guarda essa imagem aí, porque se esse seu usuário acessar essa página de novo, você não precisa me pedir ela. Entendeu? Olha só a mensagem que o servidor está passando para o cliente, para o navegador. Guarda ela em cache. E uma das formas dele falar isso, do servidor falar isso para o navegador, é falar assim, ó, este conteúdo que eu estou te entregando, esse HTML, essa imagem, esse CSS, JavaScript, ele expira nesta data. Então eu dei aqui um exemplo, né? Hoje é dia 29, eu dei um exemplo, vai expirar dia 29 do ano que vem. Então o servidor está falando para o navegador assim, ó, guarda esse recurso que eu estou te entregando até o ano que vem. Porque eu não vou mudar. Eu tenho certeza que eu não vou mudar esse conteúdo durante um ano no mínimo. Tá? Aí vai da implementação do cliente, do browser, do seu navegador. Tá? Se ele vai guardar ou não. Só que o servidor já deu a mensagem. Se você quiser guardar, fica seguro de guardar essa imagem aí. É por isso que se você, quando for começar a trabalhar, ou se você já estiver trabalhando aí como um profissional júnior, você tem os tais de problema de cache. Porque um arquivo JavaScript que você altera no servidor, não necessariamente ele vai chegar lá no navegador quando você apertar o F5. Lá, atualizar a sua aplicação que você está desenvolvendo. Por quê? Porque talvez de alguma forma o servidor tenha falado para o seu navegador assim, ó, guarda esse arquivo que eu mandei para você, guarda ele aí porque eu não vou alterar ele, sei lá, daqui uma semana no mínimo. Aí se amanhã você for lá e alterou o arquivo no servidor, o navegador quando abriu aquele código JavaScript, HTML, quando ele foi pedir o arquivo JavaScript para ele trazer para o navegador de novo, ele não precisou ir lá, porque já estava aqui guardado em cache. Tá? Por isso que você tem aquele atalhozinho lá de apertar Ctrl F5 ao invés de só F5 para você falar assim, ó, eu quero atualizar essa página, mas ignora toda essa parte de cache aí, porque eu quero trazer tudo novo lá do servidor. Só que os usuários, né, usuário normal, digamos assim, não que a gente não seja normal, tá? Mas os usuários da sua aplicação não necessariamente vai saber desse truquezinho. Então é importante você ter certeza quando você for implementar uma solução dessa de cache. Ter certeza no quesito de essa informação aqui, provavelmente não vou atualizar ela daqui uma semana. Mas se eu atualizar, será que ela é tão importante mesmo? Se for muito importante, eu não posso falar para o navegador guardar. Agora, se não for tão importante, tudo bem. O usuário vai ficar com uma informação um pouquinho defasada lá, não atualizada por um período de tempo. Tá? Então, é decisão arquitetural de quem for desenvolver o aplicativo, o software, o site. Ok? E a gente chegando aqui no final lá do nosso assunto, tá?
eu até já comentei um pouquinho, a gente fala dos códigos de resposta. Eu tenho um exemplo aqui, ó, quando a gente faz uma requisição qualquer aqui, então, só dicas de programação, tá? Vou abrir um arquivo, um artigo aqui, que é aqui, ó, um recurso, é um post lá do blog. Ele vai abrir aqui, e aqui ele fez todas as requisições que o navegador fez, tá? Então, a gente tem aqui, ó, numa das colunas, a gente tem aqui o status. Esse status é justamente o código da requisição. Se um desses conteúdos aqui, ó, por exemplo, esse 304, 302, 204, é um código HTTP de resposta um pouco diferente que o seu navegador está sabendo tratar dele de uma forma ou de outra, tá? Só que a gente tem alguns padrões que eu queria mostrar para você aqui. Padrões no sentido de, tipo assim, se eu colocar 204, embora ele seja eu estou falando para o navegador que aconteceu uma coisa específica, no final das contas, como ele é 200 e alguma coisa, ele é um sucesso, tá? O 204, assim, a nível de conhecimento, ele é... Eu estou mandando a resposta para você, mas eu não estou mandando o conteúdo da resposta. Eu não estou mandando o body dela, o corpo da resposta. Porque não precisa, talvez, entendeu? Pensa lá no post. Quando eu faço lá um cadastro de um usuário, se ele falar para mim que deu 200, o que eu preciso saber de resposta? Talvez o ID, se eu precisar do ID, ele vai falar 200. Mas se ele não for mandar nada na resposta, ele pode me mandar um 204. Que é sucesso também, embora ele não vai me retornar nenhum corpo na resposta. Ou um 201, que significa justamente cadastrei. Olha, criei aqui a coisa que você queria. Tá? Então, e não precisa de conteúdo também, é só uma forma do servidor mandar uma mensagem para o usuário. Quando a gente fala de 300 e alguma coisa, teve alguns 300 e alguma coisa ali nas requisições da página que eu abri aqui. Aqui, ó, 302. Significa redirecionamento, redirect. Você já deve ter notado alguma vez que você digitou o endereço no navegador, apertou Enter e o navegador mudou o endereço. Como que isso aconteceu? Na verdade, ele fez a requisição da mesma forma certinha, naquele endereço que você falou, usando o método GET que você pediu, passando os parâmetros que você mandou, etc. Só que o servidor falou assim, ó, não é aqui mais esse recurso, é ali no... sabe aquelas placas de mudamos para o endereço tal? É a mesma coisa, tá? Você fez a requisição, o servidor falou para o seu navegador, não está aqui mais, está nesse outro endereço. Aí o seu navegador entendeu e ele vai abrir esse novo endereço. E como que o servidor fala? Quando ele manda esse 300 e alguma coisa, geralmente ele manda um cabeçalho de resposta, sabe aquele response header que eu comentei agora há pouco? Ele manda um cabeçalho falando qual que é o endereço novo. Deixa eu ver se ele tem aqui, que chama locator. É no response, ó. Aqui, ó, location. Então, ó, quando ele fez a requisição naquele caminho lá, que eu nem sei qual que era mais, acho que é esse UI aqui, o servidor daquele endereço retornou o código 302 e falou, ó, o novo endereço é esse que eu estou mandando aqui no cabeçalho para você. Tá vendo a importância de entender os cabeçalhos? Aí o navegador aqui, o seu browser, ele vai abrir esse novo endereço ali na sua barra de endereço ali do site, ok? Isso falando do 200 e do 300. 300 e qualquer coisa. Pode ser 302, 303, 307, 306. Qual que é a diferença? Uma variação pequena na mensagem. Pode ser, por exemplo, mudou o endereço temporariamente, ou seja, mudou, mas na próxima vez você pergunta para mim de novo, porque eu não garanto que vai estar naquele endereço ainda. Ou pode ser uma mudança permanente, né? Se for uma permanente, seria um 300 e outra coisa ali. Não sei se o 301 é o temporário, o 2 é o permanente, enfim. Mas o importante é que ele é redirecionamento. E de uma forma ou outra você está falando assim, ó, mudou e não vai desmudar mais. É aquele lá e pronto. Então na próxima vez, pergunta lá direto, tá? Isso também pode ser usado pelos motores de busca, pelo próprio Google, quando tem os robozinhos dele lá, que vai nos sites, em todos os sites da internet para criar uma base de dados, de informações para quando você for pesquisar, quando ele recebe um endereço desse, um 302, eu acho que é o permanente, falando que mudou permanentemente, ele não vai voltar lá naquele endereço antigo, entendeu? Porque o servidor falou que mudou permanentemente e não volta atrás, ok?
400 e alguma coisa. Tá? Eu já comentei, é um erro do lado do cliente. Quando aquele famoso erro 404 significa que quem que errou quando alguém digita, quando você recebe um erro 404, quem que errou nessa situação? Foi o servidor ou foi aqui o cliente, você do lado do cliente? Foi você, porque você pediu para o servidor um endereço que ele não conhece, tá? Ele não conhece aquele endereço. Então, por isso que é um 404 é um erro seu. Se for um 401, por exemplo, é o proibido, é um erro do lado do cliente também. Lembra aquele token que eu falei que você pode mandar falando que você está autenticado? E se aquele token for inválido? Qual que é a resposta do servidor HTTP? A resposta dele vai ser um 401. Tipo assim, ó, você está proibido de acessar esse token aqui, eu não conheço. Entendeu? Então é um 400, é um erro do lado do cliente. O servidor está falando assim, ó, eu estou de boa aqui, você que me manda a mensagem certa aqui que eu te dou o que você precisa. Ou faço o que você quer que eu faça, tá? Dependendo do verbo. E o 500, você também provavelmente já tenha visto algum erro 500 aí. O 500 é justamente um erro do lado do servidor. Então você como usuário, você o navegador, o seu aplicativo fez uma requisição da forma certinha. Tá tudo certo da forma que ele mandou. O verbo, o cabeçalho, o token de autorização, se ele tiver precisar, o endereço, tudo mandou certinho. E na hora que ele foi executar lá, deu algum pau lá no servidor. Aí ele fala assim, ó, quebrei aqui. Deu algum erro aqui para mim, tá? O que é a mensagem que ele está passando para você? Tenta de novo, depois. Sei lá, o servidor de e-mail, você pediu para mandar um e-mail. Só que o meu servidor de e-mail aqui caiu. Aí o servidor lá, o HTTP, vai responder para você 500 e alguma coisa, erro 500. Porque foi um erro do lado dele. Então, você entendendo isso aqui, eu não vou falar de todos os códigos, porque tem uma lista. Aí você pode ir no Google lá e digitar códigos HTTP de resposta. HTTP, response, status, code, coisas assim, você já descobre a lista todas ali. Mas eu já estou te dando aqui o atalho do que significa ali, do primeiro dígito, você já tem ali o que está acontecendo, tá? Aí depois a prática, o 201 é cadastro, o 204 não tem resposta, mas deu certo. O 301, 302 é de redirecionamento temporário ou permanente. 401 é proibido, 404 não encontrei o que você quer. Você me manda o endereço certo que eu acho. O 403 não lembro o que é também. Enfim, 500 é do lado do servidor. Já está a dica aqui de tudo que você precisa. Conhecendo isso aqui, novamente, tem muita gente que consegue o primeiro emprego, está ali ganhando mais de salário mínimo sem conhecer nada disso aqui, tá? Tendo ali um trabalho como programador júnior. Isso aí eu falo de experiência própria, tá? E é verdade. Infelizmente. Principalmente para quem já trabalha há muito tempo, que você espera um mínimo de conhecimento técnico, de experiência daquele profissional que está entrando ali, e infelizmente ele não tem. Eu quero, meu trabalho, uma das minhas missões é acabar com esse tipo de coisa. O profissional, quando for entrar num emprego, num trabalho como programador, ele vai ter que saber esse mínimo de conhecimento aí, ok? Para a gente chegar aqui no final do HTTP, das coisas mínimas, claro que tem muita coisa que você pode ficar um especialista em HTTP, mas o mínimo, a parte principal, a parte mais importante, sabe? Aquele 80-20 do mais importante, os 20% mais importantes do 80% do tempo que você for usar, essas coisas que eu falei. Por fim, é o código, o corpo da resposta, que é assim como o cabeçalho da requisição é igual, a mesma coisa, o cabeçalho da resposta, o corpo, o body, é a mesma coisa. Quando você manda alguma coisa para o servidor, é a mesma forma que ele vai mandar para você. É o corpo da resposta, tá? E geralmente isso é usado quando? No GET. Né? Então, quando você pede uma lista, eu já dei esse exemplo aqui, você pede uma lista de clientes e você põe lá um query string, aquele parâmetro de requisição, interrogação, nome igual, tal coisa, fazendo um filtro, e ele vai te responder os dados que você está pedindo. Como que ele vai te responder isso aí? No corpo da requisição. E, novamente, aqui eu estou dando um exemplo de resposta, que é através do JSON. Tá? Que é uma forma de você representar informações estruturada, uma codificação estruturada de representar uma informação, um objeto, uma lista de objetos aqui. Tá? Não vou entrar muito a fundo no JSON, mas assim, ó, quando você vê chave, por exemplo, significa uma lista. E quando você vê... Chave não, colchete. E quando você vê chave, é um objeto. Então,
Dentro do objeto você tem atributos, tá? Que é separado no mesmo esquema lá do cabeçalho HTTP, que tem chave e valor. Dentro de um JSON, do objeto JSON, você tem também uma chave e um valor, tá? E quando você tem uma lista, você separa os itens dele através de uma vírgula, tá? Pode ser uma lista de objetos, uma lista de números, uma lista de texto, etc. Qualquer tipo básico de informação, né? Aqueles tipos de variáveis que a gente já comentou aqui algumas vezes, tá? Então, espero que tenha ficado simples aqui, ó. Voltando só para a gente recapitular. O endereço do recurso que você vai acessar. Espero que, se você sempre foi um usuário básico, sempre viu um negócio acontecendo ali naquela barra de endereço do navegador, nunca soube o que está acontecendo, agora você já sabe, tá? A diferença de HTTP para HTTPS, para quem está desenvolvendo, é nenhuma, tá? Tem uma diferença que é o seguinte: antes do seu cliente, do seu navegador ou do seu aplicativo mandar a informação na rede, ele vai encriptar aquela informação. E lá no servidor ele vai decriptar. Como que ele faz isso aí? Ele usa uma chave secreta lá no servidor que ele consegue. E aqui tem uma pública. Se eu encriptar minha informação aqui inteira, meu código, meu conteúdo HTTP inteiro, os pacotes de dados, eu vou encriptar com uma chave pública e só o servidor que tem aquela chave privada ele vai conseguir decriptar. Ninguém mais consegue. Então, esse que é a segurança que tem ali no HTTPS, tá? Aí você tem dois pontos //, o endereço do servidor, pode ser um texto, né, um domínio ou um código IP, um número IP. Aí você tem o caminho do servidor. Além disso, você tem os parâmetros lá, query string, e a ancoragem lá quando você quer que o seu navegador, o seu cliente, vá direto, digamos assim, para o item tal ali, para aquela âncora tal. Então, por exemplo, eu abri o HTML, só que eu quero que você abra direto no título 5 ou na imagem X. Entendeu? Então você já está dando ali uma ancoragem, um atalho para o seu navegador já abrir aquela coisa. Verbo HTTP ou método HTTP é a forma como você se comunica com aquele recurso que está ali no endereço. Então, me dá a lista de clientes ou salva esse cliente nessa lista de clientes que você tem. Deleta o cliente X, coisas do tipo, tá? Parâmetros de requisição, eu já comentei, que é o que vai lá no filtro, depois da interrogação lá no endereço. Cabeçalho de requisição e cabeçalho de resposta funciona da mesma forma e são informações agregadas que tanto o seu cliente, seu navegador ou seu aplicativo manda para o servidor, quanto o servidor manda para esse seu cliente, ok? E o corpo da requisição e o corpo da resposta, da mesma forma, é o corpo do conteúdo que você quer enviar. Se eu quero salvar um cliente, eu vou mandar para ele, é esse cliente que eu quero salvar. Ou se eu quero a lista de clientes, é o servidor que vai mandar para mim assim, ó, é essa lista de clientes que eu tenho aqui. Toma para você. Isso vai no corpo da requisição ou da resposta. E por fim, os códigos HTTP lá, códigos de resposta, que é aquele 200 e pouco, 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco. Né? Cada um tem uma coisa. 200 é sucesso, 300 é redirecionamento, 400 erro do lado do cliente, 500 erro do lado do servidor. Tá? Conhecendo isso, você já está na frente de muita gente que começa a trabalhar aí como júnior, profissional júnior na área de programação. Tá? Isso serve para você também de puxão de orelha se você já é um profissional júnior e está trabalhando. Se você não sabe disso e está trabalhando num sistema web, você começou um trabalho que seja de front-end, de suporte, de back-end, enfim, não quero saber qual posição que você está trabalhando, de tester, de analista. Se você não conhece essas formas básicas de comunicação aqui, você não vai conseguir conversar com seus colegas de trabalho, entendeu? Então, quando alguém for falar de autenticação, de segurança, de login na aplicação, você tem que entender que talvez esse login, essa autenticação está passando via cabeçalho da requisição. Olha só, se você atualizou, você que é tester, né? Você faz os testes na aplicação, olha só, você nem é programador. E não tem nada de errado, mas você trabalha com o sistema web. O programador fala assim, ó, eu corrigi lá aquele bug X lá. Aí você vai lá no browser, no seu navegador, aperta F5 para atualizar e acontece o mesmo erro. O programador ele não precisaria te explicar o que poderia estar acontecendo. Se aquela informação, claro, no momento do desenvolvimento, isso pode ser que você pode tirar o cache ou manter a quantidade de tempo de cache que aquilo está acontecendo. Mas se essa informação ela é viável de ficar, quando tiver certa, tá? É viável de ficar mais tempo em cache no navegador,
você tem a obrigação de saber que isso pode estar em cache. Antes de ir lá reclamar com o usuário, com o programador, né? Você falou que corrigiu, mas não corrigiu não. A resposta dele eu já estou cantando para você antes. Ele vai falar assim, você limpou o cache? Por quê? É o conhecimento mínimo de protocolo HTTP, que todo profissional que trabalha com um sistema web deveria saber. Ok? Independente da função que você estiver desenvolvendo, para melhorar a comunicação entre vocês. Tá? E para finalizar aqui, já que a gente entrou nesse assunto, que é comunicação, eu gosto de falar que a linguagem mais importante que o programador precisa conhecer a fundo, ele tem que ser especialista nesta linguagem, não é nenhuma linguagem de programação. Não é Java, C#, JavaScript, Ruby, PHP, Python, não é nenhuma dessas. Tá? É a linguagem interpessoal. Porque hoje em dia já foi o tempo em que o programador chegava na empresa, entrava na salinha, baixava a cabeça e ficava digitando, programando e dava a hora de ir embora e ia embora. Né? Não, programador não é programar não é ficar conversando com o computador, mas não. Tá? Você vai interagir, você tem que ter empatia, você tem que saber conversar, saber se comunicar e saber ouvir também. Ok? Porque você vai lidar com pessoas. Independente. O usuário, antes de você fazer aquela tela, você tem que se colocar no lugar do usuário. Aquele botão está no lugar certo? A cor desse botão está intuitiva? Né? Se eu apertar um Enter aqui, o que acontece nesse sistema? Entendeu? Usabilidade. É empatia. É se colocar no lugar do usuário. Essa é a melhor linguagem que você pode aprender como programador. Tá? Linguagem de comunicação interpessoal. Tá? Depois você se preocupa com a parte técnica. Ok? Então, espero que você tenha gostado desta live de hoje. Essa foi mais uma live de dicas de programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares, de mais de 15 anos trabalhando nesta área, para ajudar você e outras pessoas que têm a vontade de entrar nesta área, de começar e se tornar um programador e conseguir um emprego. É uma área que tem muita demanda por profissionais, está em falta mesmo, a gente precisa formar mais programadores para suprir essa necessidade do mercado. E agora que a gente tem aí uma crise econômica, eu acredito que é uma boa contribuição que eu possa fazer, que a gente possa fazer, que a gente que tem experiência nessa área, que é ajudar a trazer mais pessoas para essa profissão, tá? Que eu particularmente gosto muito. Então, a minha missão aqui é ajudar você a aprender programação de uma forma leve e aprender assim com uma base sólida e sem sofrimento, tá? Porque tem muita gente que às vezes começa e bate cabeça ali com as primeiras disciplinas ali, talvez com algoritmo, lógica de programação, e acaba desistindo. E perde grandes oportunidades aí por um pequeno desafio que a pessoa, um pequeno muro, um obstáculo que não conseguiu ultrapassar, tá? Então, se você aprendeu alguma coisa aqui comigo, eu te convido a acompanhar o trabalho nas redes sociais, aí, tem no YouTube, talvez você esteja acompanhando no YouTube ou no Facebook, tem Instagram também, e eu criei um canal do Telegram. O canal do Telegram, se você digitar lá no seu navegador aí, fazer uma requisição GET, tá? No http, alta maiúsculo, http://t.me, ou seja, o nome do host, do hospedeiro, /dicas de programação, ou seja, o nome do recurso. Se você fizer uma requisição GET aí no seu navegador nesse endereço, você vai cair numa página para você conhecer o nosso canal do Telegram, que é um canal mais próximo que eu tenho com vocês. É como o WhatsApp, eu pego ali o meu celular, posso gravar um áudio, gravar um vídeo, mandar uma mensagem de texto mais próximo, um contato mais próximo que a gente vai ter, tá? Tchau, tchau.